amados irmãos, confira comigo a partir do verso 3, é a oração. A oração. A oração não é em si poderosa, é claro. Mas a oração é o instrumento para a gente fraca acionar o Todo-Poderoso. A oração leva você a conectar sua fraqueza com a onipotência de Deus. A oração une o altar da oração ao trono que governa o universo. Então diz a Bíblia que Josafá começa a orar, a buscar o Senhor. E a pergunta é, quando é que você deve orar? Você deve orar quando o inimigo ataca você. E ele ataca você todo dia? Em todo lugar? Em todas as circunstâncias? Ele ataca você, e quando você deve orar? É quando você está com medo. Diz o versículo 3 que Josafá teve medo. Josafá é um rei, ele é muito rico, ele é muito poderoso, mas ele teve medo. Você tem medo também? Tem hora que você tem medo também? Você lida com problemas na sua vida, na sua casa, e você diz, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu vou fazer, eu não sei como fazer, esse problema eu não sei resolver, esse problema é muito maior do que eu tenho capacidade de resolver, e às vezes você se vê ameaçado, e você tem medo, e Josafá teve medo, e quando você tem medo, você precisa buscar o Senhor. Agora notem, o medo não o afastou de Deus, o medo empurrou para Deus. Terceiro, quando você deve orar? Você deve orar quando você não sabe o que fazer. Porque às vezes quando a gente sabe o que fazer, a gente toma as medidas na nossa mão. Nós sabemos, nós fazemos, nós somos capacitados, nós estamos equipados, eu sei o que eu vou fazer. E às vezes nós achamos que nós temos nas mãos todas as ferramentas necessárias. Este homem não tem ferramentas, não tem elemento humano, não tem poder, não tem estratégia. Ele está completamente à mercê da circunstância adversa. E nessa hora, ele ora. Ele ora. E se você perceber, ele faz duas confissões. Sentimento de fraqueza, não em nós força. Sentimento de incapacidade, não sabemos o que fazer. Mas ele tem sentimento de confiança em Deus, pois os nossos olhos estão postos em Ti. Talvez você pudesse perguntar de novo o texto. Nós falamos por que orar. Agora a pergunta é, como orar? Como orar nestas horas? E o versículo 3 nos ensina que nós devemos orar com jejum. Tem hora, irmãos, que a batalha é mais renhida. E tem batalha na vida que você é compelido a jejuar. Você se abster dos melhores prazeres da vida. Para você se recolher e declarar para Deus, Deus, ou o Senhor age, ou eu pereço. Ou o Senhor se manifesta, ou eu vou sucumbir. Ou o Senhor manifesta o teu poder, ou não tem escapatória. Esta é uma disciplina cristã que tem sido esquecida na nossa geração. Mas há nós na nossa vida que não vão ser desatados, a não ser que nós oremos e jejuemos. Há batalhas em nossa vida que não serão vencidas, a não ser que nós oremos e jejuemos. Quando os discípulos de Jesus estavam fracassados diante de uma multidão, impotentes para resolver um problema de um pai aflito, eles disseram, mas por que nós não podemos? E Jesus diz, essa casta só sai com oração e jejum. Tem hora que é necessário jejuar. Mas como orar? Nós devemos orar também em conjunto. Olha o versículo 4 comigo. Judá congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Tem hora que a oração é entrar no quarto, fechar a porta e só você com Deus. Mas tem hora que a oração precisa ser uma oração coletiva. Da Assembleia dos Santos. De uma convocação da igreja, para toda a igreja orar.
tem causa, meus irmãos, que não afeta apenas a nossa vida, afeta a vida de todos, de todos, de todos. E nessa hora, toda a comunidade precisa sentir o mesmo peso, precisa sentir a mesma urgência, precisa sentir a mesma necessidade e buscar a Deus em oração. Mas como nós devemos orar ainda? O texto nos ensina. Se você ler o verso 5 até o verso 11, o rei Josafá está orando. E ao orar, ele menciona duas coisas acerca de Deus. Primeiro, ele mostra que Deus é soberano. Sabe o que significa isso? Quando a gente passa por um problema e nós não sabemos o que fazer, e nós não temos força, e nós não temos estratégia, nessa hora você precisa entender uma coisa, que o seu Deus continua no trono. O seu Deus não perdeu o controle. O seu Deus não conhece impossibilidades. O seu Deus não tem problema para ele insolúvel. O seu Deus pode entrar na história e reverter a situação, e mudar o placar do jogo, e virar a mesa, e fazer um grande milagre, onde você só vê tragédia. Deus é soberano. Louvado seja o Senhor. Ele é Deus nos céus. Ele domina sobre todos os reinos dos povos, e na sua mão está a força e o poder, e não há quem possa resisti-lo, disse o rei Josafá. Mas há uma segunda coisa que ele faz aqui. Além de reconhecer a soberania de Deus, ele reconhece a fidelidade de Deus às suas promessas. Orar vitoriosamente é lembrar a Deus o que Deus prometeu a você. Sabe por quê? Porque Deus é avalista da sua palavra. Deus está empenhado em cumprir o que Ele prometeu, e nenhuma das promessas de Deus pode cair por terra. Olha o que Ele vai dizer. No versículo de número 9. Ele está citando o que Deus havia dito. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Isso havia sido promessa de Deus. Quando aquela casa foi levantada, quando aquele templo foi consagrado, Deus fez essa promessa, e Ele está reivindicando o cumprimento dessa promessa. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, porque Deus é o avalista da sua própria palavra.